Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre um tópico que não tem a ver só com a língua japonesa, mas tem a ver com todas as línguas do mundo. Na verdade, eu quero falar um pouco da diferença de sotaque e pronúncia. Eu resolvi trazer esse tópico aqui para falar dessa diferença porque eu vejo que muita gente não entende a diferença entre essas duas palavras. E eu acho que é interessante você que estuda japonês, que estuda um idioma diferente, saiba a diferença entre essas duas palavras. Eu puxei aqui a nossa amiga Wikipedia e eu vou ler aqui a definição, segundo a Wikipedia, de sotaque, primeiramente. Sotaque é uma maneira particular de determinado locutor pronunciar determinados fonemas em um idioma ou grupo de palavras. É a variante própria de uma região, classe ou grupo social, etnia, sexo, idade ou indivíduo, em qualquer grupo linguístico e pode se caracterizar por alterações de ritmo, entonação, ênfase ou distinção fonêmica. É também um nome dado para a pronúncia imperfeita de um idioma falado por um estrangeiro. A variação do sotaque não depende apenas da região, mas também da forma e condição social que essa pessoa vive. Isso é o sotaque. Agora eu vou ver aqui com vocês a definição de pronúncia. Pronúncia é o modo como a prosódia, ou seja, a entonação, ritmo e intensidade acústica de uma palavra é realizada. Na gramática normativa é a gramática que impõe a norma que nós devemos falar. Há um modelo padrão de pronúncia das palavras chamado ortoépia. Independente do falante, do idioma de origem, do sotaque e de outros fatores regionais ou circunstanciais. Uma palavra pode ser pronunciada de diferentes maneiras por variados indivíduos ou grupos, dependendo de fatores como a área onde tais pessoas chegaram à idade adulta, o lugar onde vivem presentemente, se tem um distúrbio da fala ou voz e qual seu grupo étnico, classe social ou educação. O que isso significa, pessoal? Isso basicamente significa que a pronúncia é como a palavra teoricamente deve ser falada. É como ela teoricamente deve ser pronunciada. Por qual ponto de vista? Por um ponto de vista considerado oficial. Então, falando do Japão, por exemplo. No Japão, o idioma, eu já me confundindo aqui com as terminologias. O dialeto, vamos falar uma outra palavra aqui, dialeto. O dialeto, que é considerado oficial do Japão, oficial como é o correto que deve falar, ele é o de Tóquio. Quer dizer, em japonês é considerado que o dialeto de Tóquio, como as pessoas falam em Tóquio, é o oficial. É o oficial. Então, nós temos algumas palavras sendo pronunciadas em Tóquio que são pronunciadas diferente em Osaka ou em outras regiões de Tóquio. A pronúncia dessas palavras é diferente. Um exemplo clássico que nós temos é aquele tal do hashi, hashi. É hashi ou é hashi? Como é que se pronuncia? Um é ponte e o outro é o que você usa para comer, né? E isso vai variar de região para região. Em Tóquio é de um jeito, em Osaka é de outro. As palavras são pronunciadas de um jeito diferente. Isso é pronúncia, é como a palavra é falada. E o que é o sotaque? O sotaque são as diferentes pronúncias que vão brotar em vários casos diferentes, porque ninguém fala igual ao outro. Todo mundo fala de um jeito diferente. A gente aqui do Rio de Janeiro fala de um jeito, o pessoal de São Paulo fala de outro jeito, o pessoal do Sul fala de outro jeito, do Norte e do Nordeste aqui do Brasil, cada um fala de um jeito. Então nós temos diferentes sotaques. Nós temos diferentes modos de pronunciar palavras ou até palavras diferentes, entonação, e isso tudo diferencia o jeito que a gente fala as coisas, né? Então a gente pode dizer que os sotaques, no plural, eles se diferenciam por
diferentes pronúncias de uma mesma palavra. Então, quando a gente fala que quer falar japonês bem, que a gente quer falar japonês como os japoneses falam, a gente quer falar japonês com a pronúncia correta, não com o sotaque correto. Só se você estiver pensando assim, eu quero falar com o sotaque de Tóquio. Mas, ao mesmo tempo, é estranho você dizer que você quer falar com sotaque. Por quê? Quando você diz que fala uma língua com sotaque, quer dizer que você está falando ela com um temperinho diferente. Como assim? Bom, vocês já viram americano falando português? Americano falando português vai falar com aquele jeito americanizado de falar, com a aspiração, com aquele eu queria um copo d'água. Eu queria. Vai falar queria em vez de queria, porque ele não consegue falar queria desse jeito seco que a gente fala sem a aspiração. Ele não vai conseguir falar, a não ser que treine muito. Depois, com o tempo, pode conseguir. Mas aí vai falar queria primeiro, antes de conseguir falar queria. E isso é o sotaque americano do português. É o jeito que americano fala português. A influência da língua inglesa dos Estados Unidos dentro do português, dentro da nossa língua, quando ele tenta tocar a nossa música pela caixa de som dele, por assim dizer. E da mesma forma, quando a gente vai falar japonês, a gente vai falar tocando pela nossa caixa de som, pelo nosso jeito de falar. E isso é o nosso sotaque. Então a gente vai acabar falando japonês com o sotaque de brasileiro. Da mesma forma que um japonês vai falar português com o sotaque de japonês. E quando as línguas elas são diferentes umas das outras, elas acabam causando assim uma cor diferente em como a língua acaba saindo, né? Então, só para voltar, para a gente não se confundir muito, porque eu já estou divagando demais. Quando a gente fala que quer aprender a falar japonês como os japoneses, a gente não quer aprender nenhum sotaque. A gente, na verdade, está tentando limpar o nosso sotaque. É nesse ponto que eu quero chegar, na verdade, depois de falar tudo isso. A gente está querendo, na verdade, limpar o sotaque brasileiro, passar um pano assim no sotaque brasileiro na língua japonesa que nós estamos falando. Então, quando eu falo japonês, konnichiwa, watashi wa Monika desu, dozo yoroshiku onegai shimasu, eu tenho sotaque. Eu tenho sotaque brasileiro em cima do japonês. E conforme a gente vai se acostumando cada vez mais com o idioma e vai ouvindo muito e vai falando muito, a gente vai se adequando e vai limpando cada vez mais o nosso sotaque. Mas eu quero falar uma coisa importante aqui. A gente vai limpando o sotaque e a gente vai construindo a nossa pronúncia correta, muitas aspas aqui, porque na verdade, gente, o que importa quando você fala um outro idioma, quando você fala o seu idioma, quando você fala qualquer idioma, é você se comunicar, é você conseguir se fazer entender. E isso é tudo que importa. Não faz diferença se você fala hashi, se você fala hashi, se você fala okane, se você fala okane, se você fala anime, se você fala anime. Não faz diferença. O que importa é a pessoa está te entendendo. Se a pessoa não está te entendendo, você precisa se esforçar um pouco para melhorar a sua pronúncia, deixar a sua pronúncia de um jeito mais aproximado com o que a pessoa que está te ouvindo, ou aquele grupo social que está te ouvindo, aquela pessoa daquele país, aquelas pessoas, o mais próximo do que ela entende, do que ela consegue decodificar, do que ela consegue ouvir e entender. Isso é que é o importante. Então, você que está aprendendo japonês, ou até você que está aprendendo uma outra língua, um outro idioma, não fique achando que você fala feio. Não fique achando que você fala feio. Você fala muito bem. Você fala muito bonito com o seu sotaque de brasileiro. A gente tem um puta complexo de vira-lata e a gente acha que
Brasileiro falando com sotaque quando fala inglês é feio. Brasileiro falando com sotaque quando tá falando japonês, francês, é muito feio. Nossa, que feio, olha que feio o japonês dela. Que lindo o japonês daquele cara, olha, ele fala igualzinho o japonês. Gente, isso não faz diferença. Quando a gente escuta um japonês falando português, a gente não fica falando, nossa, como ele fala feio português. Não, a gente tá cada vez mais grato de ver alguém aprendendo o nosso idioma. Que vamos combinar, português é difícil pra caralho. Português não é fácil. Eu aplaudo todo mundo que tenta aprender português porque é uma língua absurda, cabulosa. Obrigado por ter assistido até aqui, pacientemente. Eu espero que esse vídeo, essa divagação, faça algum sentido pra você. A minha intenção aqui não é puxar a orelha de ninguém, mas é explicar a diferença entre sotaque e pronúncia. A gente acabou falando um pouco de dialeto também, mas na verdade, o que eu quero com isso é que você não deixe de praticar a fala em japonês porque você acha que você fala feio. Por favor, não caia nessa. Você fala muito bonito com o seu sotaque de brasileiro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá uma curtida, compartilha com os amigos. E se você tem vontade de estudar japonês, as inscrições para o Clube Nihongo Kakume estão abertas. É o meu clube de aulas de língua japonesa, onde você vai encontrar muitas aulas de japonês, divididas por vários módulos, separado por de níveis mais iniciantes e um pouco mais intermediário, um pouco mais avançado. Tem módulos de partícula, de verbo e coisas assim que são um pouco mais espinhosas do japonês, você vai achar separadinho dentro do Clube Nihongo Kakume. Eu espero que você tenha gostado e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!